noite, ou seja, jejum em hipótese alguma. Se você preferir vir pelo turno da tarde, a gente pede para que a pessoa almoce e dê um intervalo de 2 horas do almoço para não prejudicar a digestão. E, gente, eu costumo brincar, aquele PF básico brasileiro, um arroz, um feijão, uma carne grelhada ou assada, nada de ovo frito e saladinha, tá bom? A seguir, TV Câmara, ao vivo. TV Câmara, Campinas. Ao vivo, agora 2 horas e 4 minutos. E a partir deste momento você vai acompanhar a 9ª reunião ordinária da Comissão Permanente de Ciência e Tecnologia da Câmara. Acompanhe na presidência do vereador Paulo Gaspar. Boa tarde a todos que nos assistem pela TV Câmara. Boa tarde, cerimonial que nos auxilia. Agradeço a presença aqui dos nossos convidados, o Josué de Menezes, que é CEO da startup Bairros Inteligentes, e o nosso colega Welton Narrascuri, que é arquiteto urbanista e vice-presidente da Abicamp, também presidente da Comissão Permanente de Legislação e Edilícia, da qual eu tive a honra de ressuscitar depois de 12 anos. Temos o Luiz Vicenzotti, que é o consultor e sócio fundador do Instituto Carlos Matos. Obrigado. Gisela Tibiriçá, que é advogada da Coab, também arquiteta urbanista, sempre presente nas nossas reuniões. A Adriane Carvalho, que é do nosso gabinete. E vamos lá, hoje é a nossa 9ª reunião ordinária da Comissão de Ciência e Tecnologia. E nós temos aí o prazer de trazer um assunto tão importante e tão atual e tão prioritário e inovador, que são o tema das startups, bairro inteligente e toda a ciência e tecnologia que, não só dessa comissão, o tema dessa comissão, mas que, atrelado ao planejamento urbano, que é o motivo maior da criação da Frente Parlamentar de Legislação Urbana, veio aí um casamento feliz nesse sentido de termos a presença do Welton e do Josué para somar e multiplicar, quem sabe, nesse esforço coletivo de muitas entidades aí que fazem parte da Frente Parlamentar, para a gente realmente colocar em prática isso que vem de décadas, né, doutor Welton? Décadas e décadas de cobranças do poder público para inovar e realmente termos uma estrutura de planejamento urbano na cidade de Campinas, que nós não temos, infelizmente, apesar de termos uma secretaria com esse nome, mas que ela não está estruturada para esse fim maior, né? Então, eu passo, no primeiro momento, para o Josué, para o Welton fazer a apresentação e depois fiquem à vontade para fazer a apresentação. Obrigado. Josué, por favor. Então, primeiramente... Primeiramente, quero agradecer imensamente aí a iniciativa do vereador Gaspar em convidarmos, né, para vir aqui na comissão, né, um espaço muito importante, principalmente porque ele é um arquiteto, urbanista, então ele tem uma visão já bem alinhada aí com essa leitura mais global, né? Já conhece o assunto tecnicamente e com certeza isso faz uma diferença muito grande, principalmente como legislador, para fazer esses alinhamentos necessários, né, com ordenamento federal, estadual e municipal, né, e trazer realmente, existe uma demanda reprimida muito grande, né? Nós sabemos aqui em Campinas, principalmente agora, a gente está precisando revitalizar não só o centro, mas tem uma série de áreas, né, em Campinas e bairros que estão precisando de uma ativação. Então, eu vou apresentar a startup rapidamente, depois vou passar a palavra para o Welton, que também é urbanista, né, arquiteto, e está acompanhando o projeto já faz uns 3 anos aí, né, com estudos, né, de análises preditivas, principalmente. Bom, então, esse projeto Bairros Inteligentes, ele realmente nasceu nos idos de 1994, né? Quando eu estava na SIC, né? Eu era assessor e foi a primeira vez que eu comecei a lidar com o tema de fomento econômico.
né? A SIC, então, foi onde iniciou essa abordagem, né? E na época eu trabalhei também na Gazeta Mercantil como articulista, especializado em varejo. Então foi uma época muito relevante, inclusive nessa época eu acompanhei bem de perto o Toninho, né? Naquele plano de revitalização do centro. E, infelizmente ele veio a falecer, mas deu para perceber a cabeça dele, a importância que tinha a revitalização do centro na sua política de governo, né? Aí, na época, eu era assessor do Guilherme Campos, ele se tornou deputado federal, e aí eu fui para a Prefeitura Municipal de Campinas como assessor de projetos especiais. Eu estava ligado ao gabinete do Dr. Hélio na época, né? E foi uma época bem intensa, porque eu tive a oportunidade de conhecer a prefeitura por dentro, para saber realmente como é a prefeitura de Campinas, especialmente, é muito complexa, muitas áreas assim nebulosas, né, entre secretarias. E então foi uma oportunidade boa. Eu fiz na época um curso de gestão de projetos, né? Nesse ínterim, né, eu participamos fomos finalistas no Tech for Good, tecnologia para o bem, né? É uma linha dentro da tecnologia mais ligada ao ativismo, né? A gente participou do Congresso Global, né, de Empreendedorismo, fomos finalistas com o aplicativo Dr. Cupim. Aí começou a minha carreira, a minha imersão dentro das tecnologias, no mundo de startups. Logo na sequência, teve um prêmio nacional, o 4º Prêmio Nacional Sebrae de Jornalismo, onde a gente ganhou esse prêmio nacional justamente por ativar redes de colaboração, que tem a ver com a história desse projeto. Então, essa vertical que eu estou fazendo é a história de onde a gente chega até hoje, né? Aí teve outro marco relevante, né, que foi um aplicativo que a gente desenvolveu, que era um aplicativo, um guia de compras integrado com um programa de fidelidade. E a gente desenvolveu esse aplicativo no ambiente do Cambuí. Inclusive na foto, né, no slide, está o cenário do Cambuí, que é onde a gente fez todo o desenvolvimento. Chegamos a publicar no Android, iOS, era gamificado, com moedas, era lindo o projeto. Só que precisava de recursos, né? A gente ficou naquela fase do ovo e da galinha, né? Precisava de mais recursos para poder fazer com que o usuário entrasse, mas teve uma descontinuidade. Aí essa marca, como estava registrada no NPI, em 2018 teve um edital do Banco Interamericano de Desenvolvimento com um plano de transformação digital de Campinas. E o que chamou muita atenção nesse plano era a demanda que existe, de engajamento da comunidade junto à inovação. Então a gente tem que ver, enxergar isso com muita clareza, que não adianta você ter todo o movimento de desenvolvimento tecnológico se o usuário final ele não está engajado dentro daquele contexto. Então a demanda desse plano, né, tinham 50 milhões de dólares para ser investido em Campinas, que no final Campinas perdeu esse recurso, porque a prefeitura, como proponente, ela não podia captar esse recurso em função de problemas tributários, alguma coisa houve, né? E uma parte desse recurso, 1 milhão de dólares, acho que foi destinado para a Unicamp, para o RITS, né, onde nós temos hoje um movimento ligado àquele hub, né, ligado mais à Unicamp. Um detalhe também importante nessa história, que aqui nesse 4º Prêmio Nacional Sebrae de Jornalismo, a investigação foi feita em cima justamente de geração de comunidade. E foi detectado que Campinas realmente existe um gap muito grande com relação ao engajamento da base, né? Porque aqui é um lugar que muitas universidades, o nível de excelência altíssimo, mas a camada mais, assim, vamos dizer, do usuário, né? Ou as startups que vêm da base, muitas vezes não tem espaço dentro da cidade. É uma questão cultural, né, de ecossistema. Tanto é que no sul do país,
que tem mais assim escassez de recursos, eles têm um protagonismo maior de inovação da base, tem mais ferve mais do que aqui Campinas. Então essa é uma coisa que foi constatada em 2013, quando esse prêmio do Sebrae. Bom, e aí o Hub, né? Então, a partir desse edital, eu ressignifiquei a startup Bairros Inteligentes para ser um hub de inovação aberta, justamente alinhado com esse edital do BID, né? Do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Então, aí começou o desenvolvimento da startup e hoje nós estamos com o MVP pronto, né? O MVP é mínimo produto viável. Então, toda startup ela tem que validar as suas hipóteses realmente no mercado, na ponta, junto ao usuário. E para chegar nesse estágio, né, de MVP, nós tivemos que passar aí, estamos passando por um processo de aceleração junto ao Sebrae, né, em parceria com a Associação Brasileira de Startups, a Mature, né? Então existe assim toda uma comunidade que está já acompanhando esse projeto e a gente está sendo já com conexões não só em Campinas, mas fora de Campinas porque o projeto ele faz muito sentido, principalmente a partir do ano que vem, que toda a cidade vai ter que ter um plano de transformação digital. Mesma coisa que tem o plano diretor, vai ter um plano de transformação digital e vai ser obrigatório e vai ter recursos para isso. Então a gente já está alinhado com esse movimento. Bom, eu vou falar rapidamente de nível conceitual, né? O que é um bairro inteligente, né? Bom, um bairro inteligente, eu vou pegar um fragmento, né, de uma das visões, né, que são regiões mais humanizadas, que permite que as pessoas façam atividades do dia a dia apenas com uma caminhada ou uma volta de bicicleta. Essa definição, é claro que existe hoje no mundo, né, algumas definições conceituais de cidades inteligentes. O Brasil agora vai ter uma definição nossa, que está no Ministério Regional, né, das cidades. Depois tem um slide que fala exatamente desse assunto. Mas eu fui para o lado mais, vamos dizer assim, humanista, né, que é o usuário poder ter sustentabilidade. E essa visão, ela foi inspirada, né, no projeto de Paris, que é cidade de 15 minutos, que é você criar sustentabilidade local, né? Então, principalmente agora, depois da Covid e tal, esse tipo de visão urbanística também, né? É uma abordagem urbanística, né? Principalmente que aproxima pessoas e espaços. Então, a pessoa, em 15 minutos de deslocamento, ela tem a sustentabilidade local. Então, é uma política que já está sendo repercutida em nível mundial. Tem outros modelos também que trabalham com essa questão do glocal. Glocal é global e local, né? Você trazer esses conceitos globais para o local, né? Então, a gente também nos temos como referência a Rede Europeia de Laboratórios Vivos, né, que é uma rede que trabalha com esse conceito de laboratório vivo, que é onde você realmente faz a experimentação de inovação na ponta. Então, flui mais na Europa, inclusive na Covid, né, eles tiveram uma condição mais proativa, né, porque já tem essa cultura de engajamento da comunidade em projetos assim de inovação e tal. Então, é uma rede europeia, é um .org, então também não é governamental, né? Não, ela não é governamental, ela é social, né? E tem na Índia um programa já governamental que também tem essa abordagem de glocal, né? Chamar pro território. Aí eu coloquei uma palavra aqui, né, que é assim, no meio das startups tem algumas palavras que são alguns conceitos que eu acho muito interessante, né? Ativismo grassroots, né? De grama, raiz da grama, que é justamente aquilo que eu tinha falado, né? Que as startups de garagem, né? A inovação vendo da raiz, não vem de cima, né? Do mundo acadêmico, né? Do mundo, ela vem assim da base. Então, essa cultura existe, né, em nível mundial e é relevante. Assim, Campinas está precisando oxigenar mais
esses espaços, né? Porque a gente tem muitas pessoas, muitas ideias aqui, inclusive que nasceram aqui em Campinas, que foram migrados para outras cidades em função do acolhimento, né, institucional, porque, obviamente, tudo que a gente está falando aqui, o poder público, né, quando ele entra dentro do processo, você potencializa aquela leitura. Então, essa foi, vamos dizer, as referências da startup Bairros Inteligentes. Aí vou fazer um alinhamento dessa startup com a Carta Brasileira para as Cidades Inteligentes, que essa carta ela já vem sendo construída já faz alguns anos, né, de outros governos, né? Não é uma coisa assim de um governo só, mas já vem sendo construído, né? Hoje ela está mais ancorada no Ministério do Desenvolvimento Regional, que tem uma metodologia brasileira de cidades inteligentes, tá? Então tem 8 objetivos estratégicos, mas a nossa startup ela está alinhada com 3, né? Objetivos estratégicos: é fomentar o desenvolvimento econômico local, né, no contexto de transformação digital, né? Tem o objetivo estratégico 7, fomentar o movimento massivo e inovador de educação e comunicação pública para maior engajamento da sociedade no processo de transformação digital e desenvolvimento urbano sustentáveis. Então está muito alinhado com o que a gente está falando e com a visão urbanística também. Tem um alinhamento aí bem interessante. E o objetivo 8, né, estratégico: construir meios para compreender e avaliar de forma contínua e sistêmica os impactos da transformação digital nas cidades. Então, quando a gente fala de transformação digital, a gente está falando de tecnologia, sim, inclusive naquele histórico, né, outro marco que teve em 2018, quando teve o Plano Nacional de IoT. Então, o Brasil tem um Plano Nacional de Internet das Coisas, IoT, que significa as tecnologias exponenciais de conectividade. Mas aí também as novas tecnologias também elas têm essas verticais mais assim de você colocar o empreendedorismo, a economia criativa, a economia circular. Então existem várias verticais dentro desse cenário, né? E cada bairro, cada lugar, na nossa metodologia, ela identifica as vocações socioeconômicas locais. A gente já tem o uso de Big Data, que a gente consegue mapear com mais precisão, e entrariam as análises preditivas para poder fazer aquela indução do desenvolvimento sustentável local. E o interessante é que tudo isso agora, com o novo marco legal das startups, é uma lei, né, nacional, que é possível fazer essa parceria público-privada. Por isso a importância do legislador buscar construir, né? A nossa ideia aqui é subsidiá-lo, né, principalmente para poder construir isso junto, porque com a startup tem muito mais agilidade do que propriamente uma visão mais acadêmica ou dialoga diretamente com o mercado. Então consegue criar aí um ambiente onde a academia, o poder público, a iniciativa privada se dialogam. Que isso daí não tem nenhum tipo de... A nossa cultura aqui, ela parece que não consegue dialogar esses 3 atores, né? A gente tem uma dificuldade, mas isso daí já é uma cultura que em outros países já tem essa fluidez. Então é uma coisa legítima, viável, hoje com o novo marco legal de startups. Então isso é possível, construir essa aliança com o poder público dentro desse contexto de transferência de tecnologias sustentáveis para ecossistemas regionais. Quando a gente fala de ecossistemas, é o ambiente regional. Quando fala bairro, não necessariamente um bairro, é uma região, tá? A gente está falando. A metodologia, né, a gente tem aí o mapeamento, que a gente pode usar o Big Data, né? Aí tem a definição de metas, estratégias, pode criar um plano, né, daquela região. O nosso indicador mais essencial é o indicador de engajamento. Isso é muito interessante, porque as nossas ferramentas, elas servem para engajar. Então, a infraestrutura digital já está resolvida, a gente já tem essa infraestrutura digital de engajamento, e aí a gente trabalha com esse conceito de laboratórios vivos também, né, que é para fazer na ponta o MVP, né, o mínimo produto viável, e fazer a modelagem daquele experimento, né,
junto à comunidade. E aí a gente trabalha com SDR, que é uma outra linguagem técnica aí, mas na realidade a marca Bairros Inteligentes, ela é muito aderente ao mercado imobiliário. Então, em nível mundial, né, Smart Neighborhoods, né, que é bairros inteligentes, ela está sempre ligada ao fomento imobiliário, né? Você ou atrair recursos, investidores, né? Ou você começa do zero um empreendimento. Então ela tem permeia o mercado imobiliário. Aí a gente tem uma plataforma que está pronta também, já está funcionando, é uma universidade corporativa que a gente integra IAD, gestão de projetos, né? E então a ideia é formar analistas de bairros inteligentes. São profissionais, pode ser do ramo imobiliário, arquitetos, e a gente tem um modelo de negócio para viabilizar essa atuação desse personagem na ponta. Então esse ambiente ela está pronta desenhado para poder formar esses analistas de bairros inteligentes. Aí a gente tem a metodologia, mais as plataformas e mais o programa de capacitação continuada. Isso dá o diferencial da startup, né, em nível assim de posicionamento, né? Aí nós temos, esse slide é mais técnico, eu só puxei, porque a gente está naquela fase de busca de investidores, né? Então tem uma das ferramentas do pitch deck, né? É o roadmap, você faz como a gente tem uma ideia de uma proposta de em 6 meses implementar para desenhar um bairro inteligente. E a ideia é a gente usar aqui o nosso cenário, né? Nosso campo de estudo, que a gente já tem um estudo mais desenvolvido, no centro, no Cambuí e Nova Campinas. Isso também é interessante, a gente tem aí, ao longo desses 2 anos, a gente já fez uma série de análises preditivas, o Elton participou ativamente, então nós temos esse conteúdo, só o mapeamento de Big Data que a gente desenhou, junto com uma outra startup, outra empresa, nós temos como entregar dentro daquele contexto de 15 minutos, que é abrir um raio de 15 minutos e fazer o mapeamento daquela vocação local. Então isso aí também está pronto e a gente está colocando à disposição da comissão o uso desse material, né? A gente está colocando à disposição. Aqui tem as empresas, né, o ambiente onde nós já estamos contando com o apoio, né, com a parceria. A gente tem já o Sebrae, né? Silver Startup Labs, o Sebrae, que nós estamos num programa de aceleração, né? A Associação Brasil Startups, né? A Mature, né? Que são hubs de inovação. Aí nós temos também, estamos já dentro da comunidade do Open Startups, né? Open Startups, que é uma plataforma de grandes empresas que buscam nas startups as soluções que eles estão precisando. Aí já não é só ligado à questão urbanística, é bem amplo, né, essa plataforma. Aí tem a Colaborama, né, que é também é um hub de inovação aberta de Rondônia, onde tem um projeto lá de desenvolvimento socioeconômico de entorno, porque as empresas também estão tendo demandas de aportarem recursos e soluções para demandas de desenvolvimento socioeconômico de entornos ligados à ESG, né? Aí tem o PTI, né, do Parque Tecnológico de Itaipu, também tem um parque tecnológico que trabalha justamente com bairros inteligentes. Eles têm o projeto Vila A e nós já estamos com a parceria com a PhotonTIC, que é uma solução de redução de energia. Então, já é possível anunciar, inclusive, todos os moradores do centro já podem, os condomínios já têm essa solução para redução de energia, com IoT. Essa solução, são conexões que existem para fazer o monitoramento e a redução de até 30% dos condomínios. Aí nós temos aí a proposta para o centro, né, um PPP,
entraria já a contrapartida da startup, a Nonly, né, que é esse mapeamento de Big Data. A Movit também já em todas essas parcerias, né, que é Cloud Computing, né? Então, também é um benefício muito relevante, principalmente de segurança para os condomínios. A gente já tem isso no nosso portfólio, que já pode ser colocado dentro de um programa de revitalização do centro. E temos a Arquitetura, que é o proprietário, é um super arquiteto, urbanista, ele é uma pessoa conhecida aí, chama Elton Cury, que é o nosso parceiro. Também está dentro desse... A Fari, que ela tem uma conexão direta com a Itália, também a gente tem uma ponte direta, né, com empresas italianas. A Paternon, que está desenvolvendo algumas metodologias educacionais, usando a nossa metodologia para melhorar aí, para criar uma conexão com o mercado real, né, não ficar uma coisa só conceitual. E tem algumas empresas de universidades, empresas júniores, a Biosistex, tem mais, né? Eu coloquei aqui para ilustrar e para dizer que nós estamos já com esse portfólio para rodar. E aqui uma provocação, dentro do mundo de startups, outra palavra interessante, moonshot. Moonshot é mirar na lua, né? Que é uma metodologia, uma abordagem de você criar um cenário mais, assim, mirar na lua, né? Que seria aqui uma proposta, né? De criar no centro da cidade, um centro de informação da comunicação no contexto de laboratório vivos, né? Essa ciência da informação, já existem modelos também internacionais, a gente já tem a parceria com pesquisadores, né, desse assunto, que temos como referência aqui no Brasil, a Biblioteca Brasileira, Guita e José, da USP, né? E tem duas bibliotecas em São Paulo que são referências. E a minha ideia é aproximar a Associação Campineira de Imprensa com esse movimento. E o Francisco Magaldi é um parceiro nosso que também está disposto a colocar esse projeto para rodar. Também é uma estratégia para, quando se fala de revitalização do centro, implementar um centro de informação é bem relevante. Então, aqui é uma provocação. Bom, agora a gente está dentro de um cenário, né, onde já existe aí o centro de convivência sendo revitalizado, o Mercadão, né, tem o resgate de projetos aí do Toninho, já tem alguns projetos que já foram desenvolvidos dentro desse contexto. Hoje, naquela palestra que a gente participou daquele grupo, falou-se disso, né, de projetos que já tiveram descontinuidade, importância de resgatar, de colocar isso na pauta também, né? E ele propôs, inclusive, lá o arquiteto, o Cláudio Bernardes, né? Ele falou do Comitê Intersetorial Central, né? Que é uma ferramenta que pode ser também uma legislação, que é a mesma coisa que o escritório de projetos de bairros inteligentes, que aí eu vou deixar aí a palavra agora para o Elton Cury, só com essa mensagem. Quem quiser entrar no site Bairros Inteligentes, já vai ter acesso a uma série de e-books, já começa a movimentar essa rede, as pessoas vão começar a receber conteúdos altamente qualificados, com as possibilidades que esse tipo de projeto proporciona, inclusive para a nova economia, para a economia criativa. Nós temos em Campinas um movimento grande de economia criativa, né? E nós temos um modelo de negócio para geração de trabalho e renda. E aí fica aqui, essa aí é uma tela que fala do Glocal, né? Que é a expressão que liga o global com o local. O nosso indicador é o engajamento. Então, cada comunidade articulada, sabendo aonde quer chegar, as suas potencialidades, a chance que tem daquele projeto se tornar autossuficiente, autossustentável, é muito maior do que vir só um projeto de cima para baixo. Então, a gente está aqui colocando tudo isso à disposição, né? Principalmente do vereador, arquiteto, urbanista, está dentro desse movimento, duas comissões muito relevantes, está à disposição, e o Elton Cury, que é um
uma autoridade, né, nesse meio aí de urbanístico, né, em Campinas, com a ativista mesmo, né, participa de várias entidades e tal. Ele está junto no projeto, dando essa sustentação conceitual, né, porque eu sou jornalista, nada melhor do que ter um arquiteto urbanista dentro da startup. É isso. Obrigado, Josué. Antes de eu passar para o Elton, chegaram algumas pessoas aqui. Como é que é o seu nome? Cristina. Cristina. Deixa eu ver quem mais chegou. A Daniela, né? Daniela, o Paulo de Tarso e o Zé Renato. Obrigado pela presença. E vamos lá, passar então para o Elton Narrascuri. Quanto tempo eu tenho? Até a noite. Não fala isso para um político, hein? Eu vou tentar ser breve. O assunto é apaixonante, a matéria é extremamente desafiadora. Nós estamos tratando agora de mudanças bastante radicais e bastante significativas. Eu sou da geração do Paulinho de Tarso. A gente sofre um pouco com a tecnologia, mas ela veio para ficar e veio para melhorar e para lapidar e para trazer inovações. Quando a gente fala de bairros inteligentes, a gente está andando mais um passo num processo de transformação permanente e constante. O Paulo Gaspar sabe, eu luto pelo escritório de planejamento em Campinas há 20 anos, que já não é mais válido. Teria que ser o escritório de planejamento inteligente. Porque o simples escritório de planejamento, que seria a gente pensando a cidade, ele já está obsoleto. O escritório de planejamento inteligente, sim, nós vamos entrar na dimensão hoje muito falada do metaverso, dos ciborgues e dos avatares. Nós vamos ocupar a nossa cidade de uma forma real e virtual. E quando a gente entra nessa atmosfera ou nesse universo, às vezes causa um certo pânico ou um certo receio, porque são muitas informações. A questão do Big Data, ela aterroriza por um lado e ela viabiliza muita coisa por outro lado. Vou usar um exemplo simples. Um simples raio-x, ele era o instrumento que nós tínhamos. Um ultrassom, você fala, como é que a médica vê um bebê naquela mancha? E como é que sabe o sexo, que eu não consigo ver nada? Hoje, a tomografia computadorizada, ela dá uma precisão milimétrica de toda a informação. Então, assim, é uma simples evolução tecnológica. E quando a gente fala da evolução tecnológica, obviamente a gente melhorou o quê? O diagnóstico. Se melhorou o diagnóstico, nós temos que também trazer novas soluções. Meu pai tem 93 anos, minha mãe tem 90, minha sogra tem 90. E graças à tecnologia, esse pessoal não morre mais. Eles têm uma sobrevida inimaginável. Eu tenho amigos que têm familiar há 10 anos na cama e não vai haver um retrocesso. Vai continuar ali enquanto a medicina tiver conhecimento e tecnologia para isso. Aliás, com todo respeito ao meu parceiro Josué, a população que mais cresce no mundo e no Brasil principalmente são os prateados. Chamada terceira idade. Então, assim, as cidades têm que se preparar para isso. O urbanismo tem que se preparar para isso. Há 20 anos atrás, quando eu falava em escritório de planejamento, a gente não tinha essa preocupação dos prateados. Você pensar que hoje eles são 15% da população, já começa a ser altamente significativo e o planejamento tem que pensar neles insistentemente. Por isso, cresceu tanto a acessibilidade. Então, quando a gente fala em cidade inteligente, bairros inteligentes, é uma gama de questões que são incrementadas dentro desse novo processo, principalmente a evolução tecnológica. Em todas as áreas, por exemplo, eu falo de sustentabilidade,
Paulo já fez aqui 2 ou 3 audiências sobre arborização, tem tudo a ver com sustentabilidade, sobre drenagem, sobre saneamento, sobre mobilidade. Então, assim, eu tenho que incrementar tudo isso no planejamento de uma forma mais profissional, mais tecnológica. Por exemplo, nessa eleição eu estava vendo uma discussão lá das pessoas falando que por que não tem o censo do IBGE por 12 anos, as cidades que tinham 50 mil eleitores se revelaram com 80 mil eleitores. Eu não sei se eu sou burro ou se a política ainda não acordou para a tecnologia. Porque, meu Deus, título de eleitor é fácil contar. Eu não posso achar que uma cidade tem 50 mil habitantes e 60 mil eleitores. Ou será que não se cruza informação? Será que as pessoas não têm inteligência para poder processar dados? Com tanto que se gasta nesse país? É estranho, não é? A gente fica surpreendido. Não, porque o IBGE, e aí começa a se bater porque não fez o censo de 2020. Gente, nós temos tecnologia hoje para ter essa informação muito mais rápida do que o cara precisar bater na tua porta. Tudo bem, eu acho que o físico é necessário. Mas nós estamos alguns passos retardados. Muito retardados. Porque alguma coisa está errada nesse processo. Era para eu ter essa informação. Campinas é uma cidade que tem geoprocessamento. Eu tenho todas as informações por satélite em Campinas. O Denis Pérez, o finado Denis Pérez, arquiteto amigo nosso, há uns 10, 15 anos atrás, ele fez um projeto de graduação na universidade, ou pós-graduação, acho que já era doutorado, onde ele fala do envelopamento. Ou seja, era uma estrutura de insolação onde garantia que todos os imóveis envelopados corretamente poderiam ser construídos sem prejudicar os ambientes. Hoje se fala numa tecnologia de eu pegar a lei de zoneamento de Campinas ou de qualquer cidade, São Paulo já tem, e fazer uma geoestampa, que é um envelopamento do zoneamento em cima dos imóveis. Então, eu pego um determinado imóvel da cidade, eu projeto o coeficiente de aproveitamento daquele imóvel, as limitações que a lei me imputa, e gero um envelopamento, uma geoestampa daquilo, e ali eu sei o meu potencial, o meu VGV, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, quanto eu posso construir, quanto eu não posso construir. Uma clicada. E nós estamos quase que paquidermes, né? A gente ainda fica discutindo a nossa lei de zoneamento de 2018, que até agora tem irregularidades absurdas, depois de 4 anos. Vão implantar, e estão com uma sede arrecadatória enorme, vão implantar agora a outorga, já estão falando do imposto progressivo. E questões básicas, que é produção, que a informação não cresce, mas só a preocupação de arrecadação. Então, quando a gente fala em bairros inteligentes, a gente quer mudar um pouco, e cidades inteligentes, a gente quer mudar o foco. O foco é o planejamento, mas um planejamento que usa toda a tecnologia atual. Assim, quando a gente fala de metaverso, é uma palavra bonita, mas meta é além e verso é universo. Então, além do universo, basicamente eu diria que é o satélite. O wireless, a vida sem fio. Eu acho surpreendente quando você põe lá um Waze, né? E ele sabe onde você está, quanto você está andando e a sua localização. Como é que ele sabe tudo isso? É alguém te vigiando, né? Alguém te vendo. E você está transmitindo essa informação. E é incrível isso. Fantástico. Agora, com essa questão do celular, de você ser identificado em tudo que você faz, os sites que você entra. Então, isso tudo não vai acabar. Ao contrário, isso vai cada vez crescer mais e cada vez aprimorar mais. E nós temos que capitalizar isso tudo para o bem. Nós temos que capitalizar isso tudo para a inteligência de crescimento, porque
ou eu vou ter crescimento, ou eu vou ter degradação. Se eu deixar o barco rolar, provavelmente alguém vai usar para o mal. Agora, se eu canalizar tudo isso para o bem, eu vou trazer um crescimento ordenado e bom. Nós temos algumas leis que hoje não faz o menor sentido. Um plano diretor ser revisado a cada 10 anos. O plano diretor deixou de ser um plano, ele é dinâmico. E quando ele era plano, ele não resolvia nada, porque as cidades dobravam de tamanho a cada 10 anos. Hoje que elas estão estabilizadas, eu crio planos sem visão de futuro, planos imediatistas. Qual é o plano para Campinas 2070? Ninguém sabe. Então, assim, a falta de planejamento, a falta de visão, a falta de perspectiva, a falta de uma estrutura que pensa a cidade, a falta de projetos, pode ter certeza que nós não caminhamos para um crescimento. Ao contrário, nós caminhamos para uma anarquia, nós caminhamos para uma degradação. Por exemplo, 2008, conseguiram ampliar o perímetro urbano. Essa criação desse perímetro, ele era de 89. Então, ele levou 30 anos para ser modificado. Em 30 anos, várias regiões foram degradadas. Várias regiões foram invadidas. Várias regiões foram usadas como sucata de carros roubados. E a cidade assistindo aquilo, parada, sem uma dinâmica de reestruturar o seu planejamento, revitalizar, repensar aquelas regiões. Nova Campinas, Taquaral, só modificaram em 2018, depois de 30 anos, porque a realidade já era outra. Não tinha mais quase nenhuma moradia nesses bairros. Já era tudo comércio e era proibido o comércio. Então, assim, quando você cria leis rígidas que vão contra o fluir natural das circunstâncias, você vai represar. E a água não tem nada que represe ela vai transbordar. E quando ela transborda, ela forma o caos. Então, assim, o que a gente fala de planejamento inteligente é trazer toda essa tecnologia, trazer todo esse conhecimento, toda essa eficiência energética que tem hoje. Nós temos muita informação, toda a multimídia que tem hoje, as redes sociais que tem hoje, todo o marketing que cresceu e evoluiu de uma forma espantosa para subsidiar uma melhor qualidade de vida. Porque o propósito é qualidade de vida. Quando você compra uma casa num condomínio, você não quer ser segregado ou segregar. Você quer segurança, você quer qualidade de vida. As próprias redes e câmaras hoje, a nossa vida virou um Big Brother. Todo mundo hoje, saiba ou não saiba, você é filmado em torno de 15 a 20 vezes por dia. Você deixa rastro. Aquilo que você deleta e acha que apagou, não, está na nuvem. Alguém pode ir lá e pegar. Então, assim, nós estamos entrando numa dimensão de vida muito diferente do que foi a minha infância. Isso reflete algumas coisas. Coisas que antes não, vinham num processo de degradação e voltaram a ser discutidas, como reputação, caráter. Nunca se falou tanto dessas questões. Basta uma pisadinha do Paulo que vira capa de jornal. Foi abraçar uma menina e tocou onde não devia. Pronto, vai sofrer uma sindicância. As coisas estão muito mais à flor da pele. E eu acho que a gente tem que pegar essa situação, em vez de a gente se lamuriar, se readequar e canalizar para o sucesso. Bairro inteligente é um bairro que resgata algo que foi perdido. Por exemplo, relação de vizinhança. Quando se fala tudo a 15 minutos, é um mix de coisas. Eu saio do meu apartamento, ou saio da minha casa,
vou para a padaria, volto, vou cruzar com meus vizinhos. Então, eu começo a ter uma fruição e um recalibramento de relacionamento, que se eu não faço isso, está na hora de aprender a falar bom dia, boa tarde, como é que o senhor está hoje? Coisa simples. Então, às vezes a gente fica mirabolando assim, cidade inteligente, metaverso, cosmovisão, uma coisa holística. Não, é muito mais simples. A gente que é um pouco mais vivido, a gente já passou por várias reformas, né? E eu lembro que quando eu era jovem, a única coisa que se falava era quociente de inteligência, era o QI. Era a única coisa que se media. Aí depois descobriram que as pessoas estavam começando a ter problemas emocionais, então passou a se falar o quociente emocional. Então era importante. A empresa não queria contratar mais um PhD de tal matéria com 5 línguas. Ele queria contratar um cara bem-humorado. Porque o PhD com 5 línguas, se ele era azedo, ele azedava o departamento inteiro. Agora, o cara bem-humorado, ele podia não falar 5 línguas, mas ele aprendia. Então, aí passou a se levar em consideração o quociente emocional. Aí, mais um pouco, por causa do estresse, por causa das tensões, por causa dos burnouts, começou a levar em consideração o quociente espiritual das pessoas. Aí virou uma bagunça, porque o negócio virou mais ocultista do que qualquer outra coisa, e aí virou uma miscelânea de coisas, as empresas deram uma freada, e hoje o que se fala mais é o quociente de adaptabilidade, resiliência, jogo de cintura, fácil de se integrar em qualquer ambiente. E o ser humano foi feito para isso. Nós moramos no Polo Norte como moramos no Equador. Eu nunca morei no Polo Norte, mas já fiz obras em Manaus. Pelo amor de Deus, o que é aquilo? E lá muita gente vive, pedreiro trabalha menos, porque o sol judia. Mas trabalha. Então assim, nós temos essa natureza de adaptabilidade muito forte. E qual é o próximo? Porque a gente vive essas mudanças o tempo todo. Será que é o quociente metaverso? Quociente informática? Quociente de conhecimento tecnológico? Não sabemos. O que nós sabemos é que nós temos que trabalhar com as ferramentas que nós temos hoje. E as ferramentas que nós temos hoje são muito boas. Não vamos descartar elas, não vamos ignorá-las. Não vamos deixar o bonde da história passar. Vamos trazê-las o mais perto possível. A Prefeitura está começando a desenvolver vários projetos, e muitos deles, eu acho que seria uma oportunidade enorme de pensar uma forma mais ampla, uma forma mais inteligente. Vai restaurar um mercadão. Cara, aquele bairro inteiro precisa ser revitalizado. Eu tenho uma universidade colada no mercadão. Eu tenho hotel colado no mercadão. Eu tenho terrenos vazios ali, baixo índice de habitação. Eu poderia fazer lá 500, 1000 apartamentos e adensar aquilo tudo. Poderia criar em Campinas o primeiro mercado municipal 24 horas por dia. Ali tem estacionamento da universidade, tem lugar para se produzir uma atividade dia e noite. E aquilo deixaria de ser uma região degradada para ser uma região maravilhosa. Estamos investindo um monte no centro de convivência, que vai ficar pronto, e eu tenho certeza que daqui 10 anos precisa restaurar de novo. Porque nós não temos nenhuma previsão de manutenção das coisas, nenhuma previsão de continuidade das coisas. Só consegue-se a verba para fazer o restauro. E depois? Essa preocupação do bairro inteligente. O bairro inteligente, ele não pode chegar no centro de convivência e pensar no restauro apenas. Ele tem que pensar nas atividades, nas festas de Natal, nos eventos sociais, no cântico debaixo da árvore, num evento qualquer. Ele começa a criar um panorama dinâmico de atividades que vão perpetuar e preservar aquele lugar como um ambiente de bem-estar, de comunhão, de congregar, de compartilhar. Então, assim, é muito preocupante. Esse retrofit do centro,
E aí me preocupa muito como as pessoas copia e cola, né? Copia coisas que deram certo em outros lugares e querem implantar aqui. Por exemplo, nós criamos no nosso projeto de zoneamento o DOT, né? O desenvolvimento linear. Campinas não é uma cidade concentrada, Campinas é uma cidade espalhada. Você pegar os estúdios que têm um sucesso em São Paulo, de venda e sem garagem, e querer fazer isso em Campinas, é falta de conhecimento total. Campinas não tem mobilidade. Quando você faz um estúdio desse na porta do metrô, com patinete, com bicicleta, com Uber, com toda a facilidade de transporte urbano, você incentiva esse tipo de ocupação. Se fizer isso em Campinas sem garagem, você não vai vender seu imóvel, porque nós não temos mobilidade. E outra, Campinas não é uma cidade concentrada, é uma cidade espalhada, então o planejamento é outro. Vão aprender onde existe isso. Atlanta é uma cidade assim. Vocês querem fazer de Atlanta uma Nova York? Nunca vai acontecer. Vocês querem fazer de Campinas uma Tóquio? Nunca será. Mas isso também não quer dizer que eu não tenha que planejar metrô em Campinas. Então, todas essas questões, elas têm que ser pensadas. Todos esses números, eles têm que ter dados inteligentes. E como o Brasil é um pouco financeiramente, as nossas administrações públicas são muito diferentes de países de primeiro mundo, as coisas aqui não podem ser simplesmente subsidiadas para o resto da vida. Elas têm que ter um retorno. Então, por exemplo, eu lembro que uma época se falou de um VLT do centro para Barão Geraldo, porque a Unicamp é um polo gerador de tráfego. Aí eu fiz uma pergunta básica, eu falei, o VLT transporta 30 mil pessoas hora. Qual a população com esse polo de aglomeração da Unicamp ou de Barão Geraldo? No ápice é 80 mil. A média de Barão é 40 mil. Ou seja, você vai criar um transporte coletivo que transporta 30 mil pessoas hora, que nunca vai estar ocupado ou na plenitude, ou seja, ele vai ter que ser subsidiado o resto da vida. A prefeitura tem verba para subsidiar isso o resto da vida? Se eu falar de Suíça, sim. Se eu falar de Alemanha, sim. Mas Campinas, não. Então, compensa fazer essa obra? São números. Isso que eu estou dando alguns exemplos do que seria uma inteligência. Você cruzar dados, cruzar informações e chegar às conclusões óbvias. É o diagnóstico de uma tomografia. Dificilmente o médico vai falar que você tem um cisto porque você sentiu uma dorzinha aqui, porque ele apalpou ali. Não, ele vai ter uma tomografia precisa, exatamente onde é, como que é. E se precisar, ele vai fazer uma cirurgia computadorizada, que é melhor que a mão do médico, porque o computador não treme. É preciso, é cirúrgico. Então nós precisamos fazer isso, que a medicina já tem hoje, para nossas cidades. Nós temos que ser cirúrgicos. E eu fico chateado quando eu vejo o projeto do Mercadão andando e nada acontecendo. Simplesmente vão restaurar o patrimônio histórico. Já é um passo, mas é muito pouco perto do potencial que tem. O centro de convivência, se Deus quiser, inaugura daqui 1 ano, 2 anos, sei lá quando. E eu tenho certeza, vai ficar lindo. Por quanto tempo? E o que vai ser programado ali? O que vai ser feito ali? O que vai ser difundido ali? Como que vai ser planejado o reinvestimento daquilo? Também me chateia. Agora nós estamos com um projeto de lei, com as melhores das intenções. Eu acho fundamental revitalizar o centro. Mas nós temos outros problemas graves no centro, que se não resolver esses problemas graves, nós não vamos resolver. Ninguém vai investir para revitalizar um edifício bonito ou histórico diante de uma Cracolândia. Não vai acontecer isso. Então, precisa-se trazer tecnologia, precisa-se trazer talvez até novas leis, para que isso possa ter um resultado real, eficaz
e permanente. E outra, não existe projeto resolve. Existe projeto momentâneo, resolve momentaneamente. Então, assim, o papel da Câmara hoje é não criar leis que sejam permanentes, mas leis que sejam dinâmicas. Eu não sei como que vão fazer isso. Esse é um mistério ainda, como que vai resolver. Mas eu sei que tem que criar comissões, tem que criar certas autonomias com certas proteções para que isso não ocorra. Por exemplo, nós temos hoje uma ferramenta fantástica para licitações e obras públicas, que é o BIM, que é o sistema de projeto que ele não permite falcatruas na planilha orçamentária. Porque ele é todo integrado, arquitetura, instalações, estruturas e planilha orçamentária. Ele é todo casado. A hora que você mudou um cotovelo de lugar, ele todo se reprograma. Então é um sistema de projeto que a hora que sai o projeto, já sai a planilha orçamentária pronta. E não uma planilha orçamentária que a gente sabe que muitas vezes é majorada. Estou falando aqui alguma novidade? O cara faz um projeto e põe lá na planilha dele 200 cotovelos de tubulação, 15 toneladas de ferro. E as empresas que vão pegar o edital vão orçar aquilo. Mas alguém sabe que na verdade só vai 10 toneladas, não vão 15. Alguém sabe que dos 200 cotovelos só vai usar 60, não precisa 200. Então ele ganha a licitação. Simples assim. Com o projeto BIM, isso não acontece. O projeto BIM, ele mostra todos os números precisos, não tem como você enganar. Então assim, isso é tecnologia. Está aí disponível, está pronta. Lógico que vai entristecer alguns. Mas todos no final ganham, né? Então assim, esse trabalho do Josué, da startup, a gente está participando, a gente está dentro, a gente quer que se implante o bairro inteligente, a gente quer que se implante a cidade inteligente, a gente quer que se implante o escritório de planejamento inteligente, porque a gente sabe que muita coisa vai cair lá naquilo que eu falei da vida de Big Brother. Nós vamos mexer com caráter, nós vamos mexer com reputação. E isso é hoje, talvez, a maior inteligência que o mundo está vivendo. Obrigado. Parabéns, Elton, e parabéns, Josué. Realmente é muito vasto esse universo, do universo inteligente, né? E a ciência e tecnologia trazendo todo o anteparo necessário para que o mundo dê certo, né? Para que o ser humano dê certo. Só falta a gente capacitar, né, as pessoas, que é o grande desafio, para fazer a leitura correta e o uso correto de toda essa tecnologia. Então, qualquer arma na mão de um cidadão que não saiba fazer o bom uso dela, ou não saber interpretar a capacidade que ela nos dá, ela pode fazer mau uso, né, como em tudo. Então, temos que avançar com essa ferramenta importantíssima para ajudar no planejamento urbano, para ajudar a melhorar a vida das pessoas, e ela é fundamental hoje e conta com o nosso apoio possível aí para desenvolver, fomentar e democratizar esse conhecimento, né? Agora fica o desafio para as políticas públicas avançarem e a gente ter cidadãos mais conscientes de toda essa potencialidade que nós temos para melhorar, né? E tanto o nível da classe política, que é muito importante, né? A gente sabe que todos os problemas do mundo, não só no Brasil, começam numa Câmara Municipal, ou numa Assembleia Legislativa, ou numa Câmara Federal. Aí estão o início de todos os nossos problemas. Então, cabe a todos nós aí, a cada dia, procurar fazer tudo aquilo que o Elton falou, né? Reciclar, passar pelo quociente de inteligência, passar pelo quociente emocional e o quociente espiritual, que é o principal e o primordial de todos,
para que a gente possa elevar o nível mental e emocional, seja dos nossos legisladores, quanto dos caras que nos colocam aqui. Eu fui colocado por 3.014 cidadãos campineiros, me colocaram aqui. Cada um dos representantes também foi colocado por alguns milhares. E isso faz toda a diferença, né? A capacitação do eleitor. Quem que ele vai votar lá, quem vai botar lá para representá-lo, né? E aí, pela qualidade dos nossos projetos legislativos e da gestão municipal do executivo, você vê a qualidade dos eleitores, né? Então, eu vou passar desde já aqui. O Paulo de Tarso já levantou 15 vezes a mão, uma de cada vez, Paulo. Tem um microfone aqui para quem quiser fazer pergunta. Fiquem à vontade. Oi, boa tarde a todos. É muito interessante a explanação de vocês, mas eu, como ateu, eu sou um desesperançado. Eu não tenho muita esperança que um departamento, que uma secretaria de planejamento vá resolver o problema da cidade. Eu sou um estudioso dessa questão, só que eu estou um passo atrás de vocês. Eu estou estudando o que eu chamo de Dumb City, a cidade idiota, né? Que é o que nós estamos vivendo. Você, para aprovar um projeto e regularizar um projeto com 26 metros, está há 1 ano e meio lá, para uma situação absolutamente irregular, aonde as pessoas não sabem o que fazer. Você tem que preencher 70 documentos. Quer dizer, isso para mim é as raias da estupidez. E por que razão isso acontece? Todo mundo aqui está falando de dados, de Big Data. Eu acho o seguinte, você ter Big Data e não saber como extrair as informações dela, não serve para nada. Os dados vão ficar lá. Você falou, tem uma montanha de dados, tenho 10 terabytes de informação. E daí? Quem é que tira essa informação? Quem é que pode extrair essa informação de forma efetiva a funcionar? Então, por exemplo, se não falar em estatísticos dentro de uma prefeitura, eu já começo a achar que não vai dar certo. Por quê? Porque o estatístico, em princípio, mais do que o arquiteto, mais do que qualquer outro, pode analisar de forma profunda esses dados. O cara de logística. A cidade de Nova York trouxe... A cidade de Nova York estava um problemaço com uma série de impostos, gente que não pagava, uma série de coisas. O que eles trouxeram? Eles trouxeram um cara de logística, que havia trabalhado, era um soldado, ele havia trabalhado na guerra, fazendo logística dentro da guerra. Quando ele chegou na prefeitura, ele ficou chocado com a quantidade de dados. Havia enormidade de dados. Ele organizou os dados e começou a extrair informações que são úteis para tanto a Câmara Municipal quanto a Prefeitura. Acontece que a Prefeitura de Campinas, ela é basicamente a pior prefeitura do sistema solar. Ela é impermeável à lógica. A estupidez deles beira a loucura. Só que é o seguinte, assim como vocês, eu também estou ficando velho. Eu, quando comecei a trabalhar com arquitetura, comecei a trabalhar em 1975 com Ricardo Badaró e Roberto Leme. Eles já reclamavam da prefeitura. As reclamações deles são exatamente as mesmas de hoje. Então, o que me preocupa na cidade idiota é que eles têm um componente fortíssimo para barrar todas as atividades que vocês estão fazendo. Enquanto nós não entendermos, do ponto de vista estratégico, que precisa ser desmontada essa cidade idiota. Por que eu chamo de idiota? A palavra idiota vem do grego idiotas. Que era o que o idiota? O idiota é o cara que não se envolvia com a polis. Não se envolvia com a cidade. Então, o que é a minha procura enquanto
arquiteto, eu sou arquiteto e ponto, eu não sou urbanista, né? Eu me envolvo com as coisas da cidade porque eu projeto para a cidade. Então, nós precisamos revogar essa idiotice que está dentro da cidade antes que vocês entrem. Senão, eu não acredito que vocês vão entrar. Por exemplo, o que estão fazendo com o Cambuí e o que vão fazer com a Nova Campinas é exatamente o contrário do que vocês estão propondo. Vão se construir prédios e prédios e prédios, não tem comércio na parte de baixo. Não terá ninguém lá. Será como o Cambuí à noite. Vai virar tudo prédio. Só alguém que tem uma concepção completamente idiota pode pensar a cidade nesses termos, em total verticalização. Então, é preciso tomar cuidado com isso. E só uma observação para o Elton, eu não sou muito convencido da questão do carro. Quando nós tínhamos 18, quando tinha 12, eu comecei a dirigir. Eu capotei com 18. Naquela época, o sonho de todo mundo era tirar carta, era dirigir um carro. Hoje, a redução para a obtenção de cartas, por exemplo, no Distrito Federal, é de menos de 50% da população jovem. Ou seja, as pessoas não querem dirigir mais e não vão dirigir. Campinas tem um problema gravíssimo de mobilidade, gravíssimo. Em 1983, eu trabalhei na Secretaria de Transporte de Campinas. O que se tentou fazer lá e que se abandonou, que era levar ônibus elétrico para fazer a ligação da Amoreiras, se fosse feito, estava bom. O que está hoje lá? Você põe ônibus brigando com o carro o tempo todo. Segregar um pedaço não adianta nada. Então, a minha preocupação, e eu só queria saber de vocês, a opinião de vocês, eu vejo que vocês têm uma esperança grande. Então, você já viu que conversar com ateu é complicado, porque é desesperador. Então, o que é possível ser feito de forma efetiva na cidade? Porque é o seguinte, tudo que está aí é plano. Bairro inteligente, cidade inteligente, gente inteligente, isso é outra coisa. O que vocês estão propondo é excepcional, é maravilhoso no papel. Nós precisamos botar isso, só que vocês vão enfrentar um desafio e tanto. Não, respondendo, eu não sei se eu fui claro, mas o projeto ele foi desenhado para não depender do poder público, tá? Primeiro ponto. Eu trabalhei na prefeitura, eu sei que a prefeitura existe para dificultar muitas coisas e cria. Eu assim me tenho um cuidado para não aprender coisa errada e não esquecer o que eu sabia, né? Então eu, graças a Deus, consegui. É claro que isso custou caro para mim. Tá? Mas eu sei o que é uma prefeitura de Campinas, tá? Eu estava por dentro lá e... Então, esse projeto como startup, ele foi desenhado para não depender do poder público, primeiro ponto. E o indicador básico disso tudo é o engajamento da comunidade. À medida que você identifica uma vocação e propõe algumas soluções, a própria comunidade tem que se engajar em torno daquele. Então, essas ferramentas, elas estão prontas, e eu posso aplicar isso em nível nacional. É que eu moro em Campinas, conheço Campinas, mas já tem outros lugares já interessados na tese de investidor com relação a esse projeto. Então, eu estou bem tranquilo com relação a isso. Fala. Situação e o futuro da Nova Campinas. Nova Campinas? Assim, eu vejo que estão tendo empreendimentos, estão surgindo empreendimentos novos, né? Está tendo um redesenho, aquilo que o Elton falou, existia uma demanda reprimida, né? Tem um potencial, né?
Isso que eu estou vendo, tá? Existe uma requalificação, existe um movimento, né? Eu vejo isso. Agora, quando a gente fala de bairros inteligentes, é esse o conceito, né? O conceito de engajar a comunidade. Eu não vou, assim, em torno daquela comunidade específica, entendeu? E propor soluções. No nosso portfólio, a gente já tem soluções de redução de energia, já temos no nosso portfólio soluções de mobilidade urbana, micromobilidade urbana. Agora, o que nós temos de proposta é minimizar custos e maximizar resultados. Então, essas soluções, elas já existem. Como foi falado do Uber, já existe. Teve uma coisa desconectiva, né? Porque ela não dependeu do poder público para poder existir e acontecer. Então, assim como o Uber, vamos dar um exemplo, todo mundo conhece, existem muitas soluções que estão sendo aplicadas em outros lugares. Agora, com o Bairros Inteligentes, a gente vai poder ter uma operação local. A gente já está com um projeto de treinamento de alguns corretores de bairros inteligentes, porque esses corretores, eles têm uma inteligência daquele ecossistema. Assim, eles vivem ali naquele ambiente, tudo bem, mas aí, capacitando em cima desse conceito, onde você tem ferramentas que hoje você consegue fazer análises preditivas, né, de cenários, então é possível você desenhar alguns cenários. Agora, o poder público, prefeitura, é uma coisa, o legislador é outro quadrado, né? O legislador, as ferramentas para poder trazer para a cidade o ordenamento jurídico já existe, ferramentas. Então, o marco legal de startup, agora saiu uma lei estadual de sandbox. Sandbox é para você fazer a modelagem de tecnologia no ambiente real. Então, você tem um bairro onde as pessoas vivem e tem demanda para isso. Você implementar, por exemplo, um plano de mobilidade urbana, micromobilidade. Então, assim, eu estou falando coisas que já estão acontecendo no mundo. Como eu moro em Campinas e o Gaspar abriu essa possibilidade, que ele está tanto presidindo a Comissão de Ciência e Tecnologia do Centro da Revitalização, teve uma sinergia com esse conceito. Então, por esse motivo que eu estou aqui. Mas, assim, as plataformas já estão prontas. Eu estou na fase de MVP, de iniciar, de captação de recursos, e estou colocando à disposição. É esse o meu posicionamento, né? Eu não vou entrar muito em méritos, né? Mas isso tudo que já é real, né? O que eu estou falando aqui são soluções já existentes em nível mundial, né? Entra no site, olha lá, baixa o e-book, você vai ver vários exemplos, né, disso que a gente está falando. É que Campinas realmente... Que bom te ouvir, Paulo. Sempre te admirei, te acho um cara inteligente. Em algumas coisas você tem totalmente razão. Inclusive, uma das coisas que hoje, mais maduro, a gente aprende é que tem coisas que a gente vai se reestruturando e mudando de ideia, até porque há muito modismo, inclusive no urbanismo. Por exemplo, uma das coisas que agora é moda é o adensamento. Porque eu tudo a 15 minutos, então eu tenho que criar os centros de concentrações, porque se eu fizer um adensamento bem planejado, ele é ótimo, porque eu tenho mobilidade, tenho metrô, tenho toda a estrutura que eu preciso. Agora, eu imaginar um adensamento, botar no papel e acreditar que ali amanhã vai ter um crescimento populacional enorme e exigir das pessoas hoje uma ação da qual o local não corresponde, eu vou dar um tiro no pé. Então, assim, eu posso, o dia que estiver adensado, aliás, Campinas fez, foi um pouco depois de você, o rótula que previa a tirada do carro do centro, mas não deram andamento, não fizeram os bolsões, não fizeram os estacionamentos, não fizeram o complemento do início de um projeto que estagnou. A questão do carro vilão é curioso isso, porque a gente também tem muito de modismo. De repente o carro virou Satã e todo mundo quer tirar o carro. Aí veio a pandemia. Todo mundo foi querer carro,
Porque ninguém queria andar no Uber, ninguém queria andar de ônibus, todo mundo queria andar de carro. As cartas de motorista dos jovens caiu 30%. Aí veio a pandemia, 30% dos jovens voltou a querer tirar carta. Quer dizer, a dinâmica do mundo é tão grande que eu particularmente, eu não tenho assim um pensamento estruturado, convicto. Eu não tenho compromisso com as minhas convicções, elas mudam. Frase mais antagônica essa, né? Mas assim, é a realidade, a gente tem que se adequar, consciente de adequabilidade, porque as coisas mudam muito rápido. Então assim, eu impor que os edifícios, as moradias não tenham garagem, eu não consigo vender o produto, porque não tem mercado para isso. O que eu tenho que fazer é assim, Nova Campinas. Nova Campinas era uma demanda represada, enorme, de extensão do Cambuí, já anos a fio, segurado por alguns promotores ou alguns desembargadores que moravam ali. E aquilo foi sendo ocupado de forma irregular até a hora que liberou, abriu a porteira. A realidade dos fatos é o seguinte, a tendência do crescimento, a demanda natural, ela só precisa ser ordenada. Se ela for ordenada, não tem problema nenhum. O problema é quando ela cresce desordenado. Cresce por imposições, por barreiras. Por exemplo, algumas zonas rurais de Campinas foram ocupadas clandestinamente, viraram um processo sem fim. Agora, você quer que um sitiante que planta figo, faça um muro de 3 metros, cerca elétrica, vigia 24 horas, para ele manter a plantação de figo? É impossível. Ou seja, há uma demanda do crescimento da cidade. Mas aí vai criar uma impermeabilização do solo, vai destruir as árvores. Espera aí, vamos ordenar isso, vamos criar uma permeabilidade alta, vamos criar um adensamento baixo, vamos ordenar essa ocupação para que nenhum desses problemas possam surgir. Então, o crescimento ordenado, quando há uma demanda, ele tem que ser estudado e não deixar ou reprimir a demanda ou abrir a porteira quando a coisa já está quase explodindo. Então assim, as duas coisas são ruins. E Campinas, você tem razão, é vítima disso sistematicamente. O carro vilão foi e está sendo ainda em muitos lugares como o bandido dos caos urbanos, e na verdade, nos grandes lugares onde ele é mais caótico, é onde menos tem acesso a carro, que é o centro de São Paulo, o centro de Nova York, o centro de Buenos Aires, o centro de Tóquio. A mobilidade é total. Pô, em Tóquio eu fiquei chocado, a rua tem 6 metros de largura, passa carro, bicicleta, ônibus, caminhão, pedestre, e ninguém tem problema. Tamanho ordenamento das coisas. Então assim, eu fiquei assustado. Como que pode ser tão organizado assim? Agora, quem tem carro lá paga caro. Estacionamento é caro, pedágio urbano. Então tem um monte de questões que você vai planejando, mas não dá para comparar essa cidade, Chicago, por exemplo, essas cidades com Campinas. Chicago deve ter o índice 20 de construção, coeficiente de aproveitamento 20. Nova York deve ter 30. Nós temos o índice 4 em pouquíssimos lugares. Taquaral, que eu tenho um potencial de adensamento enorme, tem o índice 1. Central Park de Nova York, 30. Então assim, não dá para importar projetos e não dá. Cada caso é um caso. E também não existe assim, eu estou certo ou você está certo. Nós estamos numa dinâmica tamanha que assim, eu procuro não achar, porque todo mundo, achismo, axiologia é um negócio maluco. Eu procuro tentar me embasar em alguns dados para tentar dar algum diagnóstico. Por isso da inteligência, por isso da tomografia computadorizada. Aí eu vou estar mais embasado para dizer, olha, Paulo tem razão, o carro tem que sair do circuito. Ou, olha, o Paulo tem razão, mas daqui 10 anos. Pensar a cidade de acordo com determinadas condições. Então, por exemplo, a área central da cidade tem gente que não tem carro. Eu tenho um amigo que mora em Paris, ele nunca teve carro. Ele desce, toma o metrô, sai lá, vai, acabou. Campinas não tem, mobilidade zero. Eu moro num lugar, é uma casa de 1954. Passa ônibus a cada 45 minutos.
é o fundo da Nova Campinas. Os caras estão adensando de tal maneira que não estão preocupados com a infra. As moças aqui vão me perdoar, mas aonde cagava 5, vão cagar 200. Não tem infra, não tem infra. Então, o que é que nós estamos pensando para a cidade? Que cidade é essa que nós estamos pensando? Sem uma secretaria de planejamento, sem um cara como o Paulo aí, o Gaspar, eu não gosto que chame Paulo, o Gaspar, nós estaríamos perdidos. Pelo menos ele está dando um direcionamento, ele tem uma forma de ver, um pensamento. Só queria pontuar uma coisinha antes de passar para a Gisela. Acho que a Gisela, que foi a próxima que levantou a mão, aqui ó, de amarelo. Sobre o que você falou dos idiotas, né? Que enquanto a gente não resolver o problema da idiotização, é melhor parar com os dados aqui, né? Eu acho que não dá para esperar, né? Porque a humanidade vai acabar sendo idiota mesmo. A gente tenta mitigar esse índice, né? Mas assim, eu acho que eu vejo que a tecnologia é um movimento sem volta. Então, eu dou o exemplo das redes sociais. Eu sou o fruto das redes sociais. Eu estou aqui, eu estava aí que nem você, no meu escritório fazendo projeto. Aí um dia apareceu esse negócio aqui nas nossas vidas, chega informação e você fala, pô, é assim que é. E antes a gente não tinha, né? Essa interatividade. A rede social veio para resolver todos os problemas? Não, trouxe uma arma na mão dos idiotas também. Trouxe o outro lado. Mas se a gente comparar os benefícios e os malefícios, ela democratizou a informação e isso faz com que muitas coisas venham depois disso de uma forma anárquica até, né? Porque não existe tempo necessário para a gente processar tudo, porque hoje o mundo digital ele atropela a nossa vida e nós estamos sendo invadidos na nossa casa, na nossa vida diária, por uma quantidade de informações que a gente não tem capacidade de processar e a gente é muitas vezes levado pelo QI emocional, não intelectual e não outros tipos de QI que a gente tem. QS, emocional. QS. Mas não tem como voltar atrás e eu acho que os benefícios serão maiores, pelo menos é o que nós estamos vendo até o momento, então essa é a minha posição pessoal em relação a isso. E aí os problemas que vêm em detrimento dessa velocidade de dados que a gente vai entregar na mão dos idiotas, a gente vai ter que, por a gente não ter um planejamento para fazer as coisas, a gente vai ter que aprender a lidar com os erros e acertos e vai depender da nossa capacidade dessa leitura. Poxa, estou errando, estou acertando mais, ou estou errando mais, ou estou errando mais, estou acertando mais e tentar equalizar isso. Mas é um mundo muito maluco que a gente está vivendo. Gi. Obrigada, vereador. Tá ligado, né? Parabéns pela apresentação, Josué, Welton. Mudando um pouquinho de assunto, sempre eu vou pelo lado social, né? Porque como eu trabalho com na Coab, eu queria saber se vocês têm algum projeto assim visando as comunidades carentes. Por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar da organização não governamental Gerando Falcões. Eles, em associação com a Prefeitura de São José do Rio Preto, o Governo do Estado de São Paulo, iniciativa privada, comunidade, eles estão implementando a primeira favela 3D do país, que é digital, desenvolvida e digna. Né? Começou agora esse meio do ano e tem previsão de acabar em 2023. Eu queria saber se vocês têm algum projeto visando inserir as comunidades carentes nesse mundo digital. Nós tivemos uma experiência lá em São Paulo, no desenho da Vila Carioca, que tinha lá um gestor que foi patrocinado pela Gerando Falcões, né? Tem aplicação, é possível aplicar sim. Existe aí, como eu falei, também aquelas demandas das grandes empresas, né, que tem demandas de gestão socioeconômica de entornos, né? Então a gente tem, o que nós temos aqui são ferramentas, né, para poder ser disponibilizadas para comunidades
que tenham para gerar impacto também social. Quando a gente fala de 3 bairros em Campinas, né, como Centro, Nova Campinas e Cambuí, existe um diálogo, né, entre os bairros. Tem muitas pessoas que moram no centro, trabalham no Cambuí, né? Então existe assim um diálogo, né? A gente consegue identificar esse movimento, né, e propor soluções adequadas àquele ecossistema. Então existe sim ferramentas. O que o vereador Gaspar falou é um ponto essencial de todo esse processo, essencial, é a questão da educação, né, a capacitação. Então, nós temos, inclusive, dentro da startup, uma pessoa especializada, ela é credenciada naquele programa Design for Change, né? Desenho para a mudança, que é justamente já o modelo que já é consagrado em nível mundial, justamente para criar impacto social a partir das comunidades carentes em escolas. Então, existem metodologias já consagradas. Nós temos isso dentro do nosso portfólio também, é possível, né? Então, o que nós fazemos é acelerar os processos, né? Mas isso depende do engajamento da comunidade. Então, esse indicador é a base, e nós temos ferramentas para isso. A gente está começando com o mercado imobiliário porque ele é o maior indutor de recursos, né? Nesse sentido, mas a aplicação educacional ou de geração de impacto social, ela está dentro do nosso escopo. Tanto é que só para exemplificar aqui, nós estamos conversando com a Open Startups, né? Essa aqui, dentro, a Raizen está com uma demanda de impacto social, né? Geração tem demanda, e nós temos uma solução, inclusive com parceria com uma demanda real lá em São Paulo, numa comunidade carente. Então existe essa conexão, tem aplicação. É legal o que você perguntou, porque realmente quando a gente pensa no todo, nós temos que pensar em todos os setores. Quando a gente pensa no planejamento de um bairro como Cambuí, Nova Campinas, Barão Geraldo, nós estamos vendo os bairros mais elitizados. E que provavelmente vai ser uma iniciativa privada, vai ser o mercado imobiliário, vai ser... Agora, quando eu penso numa atitude pública, e a gente já até estava pensando sobre isso, você vai ter que ter uma linha de projeto, como é, por exemplo, o transporte público. Eu tenho regiões que são deficitárias e regiões que são altamente lucrativas. Então, aquelas regiões onde eu tenho muito mais tiquetagem, ela vai suprir aquelas regiões que eu tenho baixa tiquetagem, inclusive a estrada de terra, estragar ônibus e tal, que as empresas nem querem servir aquele bairro. Mas, na licitação, você faz o pacote. E no pacote, um subsidia o outro. Então, os que estão numa condição mais favorável vão suprir os que estão numa condição menos favorável. Nessa questão da habitação, eu acho assim, nós temos o geoprocessamento, nós temos foto de satélites precisas, que eu acho assim, muito devagar o processo. O último que foi feito é 2014. E o pessoal fala que quando você faz o georreferenciamento ou a fotografia de aerofotogrametria, você aumenta a arrecadação de IPTU. Para onde vai isso? Se eu não pudesse capitalizar toda essa informação, pegar um bairro de periferia que tem 200% de construção clandestina e regularizar todo ele. Olha que maravilha! Eu pegar todo aquele bairro e investir no georreferenciamento, aí eu vou colocar equipe em loco, vou levantar cada imóvel e vou sair com eles com a planta aprovada da prefeitura. Ah, mas invadiu o recuo. Esquece, gente. Vamos andar numa cidade regular. Eu faço isso com o Ziel, faço isso com a favela, agora eu não posso fazer com o bairro que está totalmente clandestino. Tem sentido isso. Agora, o cidadão, ele se sente cidadão. Ele tem um projeto aprovado, ele pode fazer a verbação em cartório, ele pode pegar financiamento, comprar e vender. É outro mundo.
Só que você não vê nada trabalhando em direção a isso. Nada. Você não vê uma vontade. Ao contrário, o que o Paulinho falou, o cara com 28 metros quadrados vai bater na porta do DEUR, de cara ele vai desistir, porque ele tem que pagar R$1.000 para protocolar. Aí alguém lá vai analisar e falar, mas e esse telhadinho? Ah, isso aí foi uma churrasqueirinha que eu montei no quintal. Ah, então você construiu clandestino, taca ali uma multa. É assim que funciona. Então, quer dizer, não há menor boa vontade do setor público nessa área. Mas eu acho que é possível, sim, pegar a inteligência. Algumas coisas já acontece isso. A CPFL ela já trocou lâmpadas da cidade toda por mais econômicos, inclusive periferia e bairros de alto padrão. Eu acho que não tem sentido fazer isso só nos bairros que tem boa arrecadação. Tem que fazer para a cidade toda. Então, assim, você fazer projeto de inteligência, mas aí já não é tanto o trabalho dos bairros inteligentes, mas é o trabalho da cidade inteligente. Você pegar os bairros mais economicamente saudáveis que vão suprir aqueles menos economicamente saudáveis. E eu sonho com uma cidade que faça isso. Eu vou pegar um bairro aí que totalmente... Eu fui aprovar um projeto num bairro que acho que eu sou o único projeto aprovado naquele bairro. E olha, levei 1 ano para aprovar, Paulinho. E porque era uma empresa e a empresa não admitia fazer clandestinamente, a gente entrou, foi, aprovamos, executamos, tiramos a BITS, acho que é o único imóvel no bairro que tem a BITS. Agora eu fico pensando, todos os moradores ali sonham com isso. Só que não tem coragem, nem tem vontade, nem com isenção, nem com apoio. Eu acho que é uma iniciativa da prefeitura de ir lá, fazer o levantamento, fazer as plantas, entregar uma planta carimbada para o sujeito. Putz, isso seria um sonho de consumo. Mais alguma pergunta? Ok. O Elton tocou no problema do transporte, da mobilidade. Acontece o seguinte, Campinas tem, ou pelo menos tinha na minha época, 32 isenções. 32 isenções. Não existe almoço grátis. Alguém paga. O problema de Campinas é um número, uma palavrinha chamada IPK, Índice de Passageiro por Quilômetro. Ela é muito baixa. Significa o quê? Que o cara está lá no Ouro Verde, toma um ônibus e só vai descer lá no shopping. Isso é uma desgraça para o preço. Só para vocês terem ideia, Belo Horizonte, o cara anda 2 km, desce, 2 km, desce, 2 km, desce. Então Campinas não tem isso. Então isso é um problema da tarifa e é um problema muito mais complexo do que você transferir quem pode para quem não pode. Esse é um outro problema. Eu recomendaria a vocês a leitura de 2 livros e para ela seria importante para vocês tomarem um cuidado na modelagem. Existe um livro chamado Mulheres Invisíveis. Esse livro é de uma autora chamada Carolina Criado Pérez. O que ela aponta nesse livro? Que todos os modelos que nós estamos utilizando, eles não prestigiam e não apontam as mulheres. E isso é um problema de modelagem. Então, a casa não é pensada em função da mulher. O ponto de ônibus é o lugar que é mais assaltado e aonde as mulheres não querem ficar. Por quê? Porque é ponto de assédio, ponto de assalto. Esse livro, ele é absolutamente fantástico porque ele descreve a situação no mundo inteiro a partir de dados e a partir da extração de dados. E um outro livro chama-se Ignorância. De que forma a ciência é construída a partir do desconhecimento. Porque, na verdade, o que nós estamos fazendo é pegar conhecimento e melhorar um pouquinho. Não, nós precisamos saber o seguinte, o que é que você não sabe na área do transporte aqui de Campinas? Trazer especialista, Campinas está cheia de trazer especialista.
Desde a década de 70 ela traz especialistas em Campinas para resolver problema. Não, nós precisamos criar aqui dentro gente que saiba ou que não saiba o que fazer e que tenha que criar aquilo que a gente chama de inteligência. Só para vocês saberem, o índice de inteligência, o QI, vem caindo a média de 1 ponto percentual a cada década, desde os anos 70. Em alguns lugares está chegando ao nível da idiotia, para vocês terem ideia. Só isso, muito obrigado, desculpe tomar o tempo de vocês aí. Ok, se não temos mais perguntas, eu deixo então para o Josué e para o Elton finalizar e a gente fica por aqui. Bom, então, finalizando, quando a gente fala de inovação aberta, é justamente cocriação, ambientes de cocriação. E a comunidade é a que tem as respostas mais efetivas. Então, isso aí é mais uma questão cultural. O gargalo já não é mais tecnológico. Modelos que dão certo em nível mundial nós temos. A gente traz isso dentro do nosso ambiente aqui, modelos, né, para poder ter uma inspiração, mas quem vai solucionar a mesma coisa é a própria comunidade com o engajamento, né? Inclusive esse projeto aqui de ciência da informação, né? Já é uma ideia de conectar escolas, né, como epicentros de bairros inteligentes. É possível fazer isso, mas são ideias, mas só vão poder acontecer se tiver o engajamento da comunidade. Nós temos ferramentas para escalar esse modelo. Isso nós temos. Temos os sites, tal, mas a coisa depende do... E é o primeiro passo, a primeira vez, porque essa apresentação, até então, ela estava ainda num processo de modelagem técnica, né? Agora é a primeira experiência que a gente está tendo de colocar a público, né? Deu uma coincidência, porque a gente já está com uma maturidade no processo de aceleração. Aí o Gaspar teve essa conexão, gostou da ideia, convidou, então eu agradeço aí essa oportunidade. É isso a mensagem. Eu quero agradecer o Paulo pelo convite, o Josué por me colocar dentro desse projeto e dizer que realmente nós estamos sempre tendo que pensar fora da caixinha. Tudo muda muito rápido, tudo muda até na área de empreendimentos, na área de projetos. Hoje se fala em mini estúdios, Airbnb, concierge, tantas palavras novas, tantas relações novas, o home office, o coworking, co-living, co-avião, co-helicóptero, co-iate. É tudo cooperativo agora, né? E assim, metaverso é um assunto tão amplo, de uma dimensão tão grande que às vezes a gente trava, né? Mas o segredo de tudo, gente, é não se assustar com esse monte de novidades, porque o que funciona mesmo é o simples. Então, por mais complexo que pareça, simplifica e vai para frente. É isso aí. Toda essa complexidade que a tecnologia desvenda, nada mais é para simplificar a vida do cidadão, né? Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Obrigado, Josué, o Elton, cerimonial da Câmara, e até a próxima. Eu converso agora com o vereador Paulo Gaspar, ele que é presidente aqui da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara. Presidente, fala pra gente como é que foi a 9ª reunião da comissão. Hoje recebemos a startup Bairros Inteligentes com o Josué e o Elton, que são dois
técnicos aí, o Josué, o CEO da empresa. Nada mais é do que hoje no universo das startups você trabalhar com dados, né? Dentro da frente parlamentar a gente trouxe essa demanda pelo planejamento urbano e essa startup Bairros Inteligentes ela vai trazer dados para ajudar o planejamento urbano. Basicamente, você compilar dados de todas as espécies, seja arborização, seja drenagem, seja saneamento, enfim, milhões de índices que a gente pode ter para a cidade para ajudar a gente a planejar não só políticas urbanas, como o próprio planejamento fisicamente falando. A startup ela está numa fase inicial de processamento e implantação no mercado e, como toda startup, o ideal é que ela se desenvolva com o próprio ambiente do mercado, né? Para não depender do financiamento público, vamos dizer assim. E a partir do momento que ela se consolida, ela passa a ser um instrumento também utilizado pela gestão pública, né? Então, nesse sentido, a gente convidou a startup para vir até aqui e se a gente conseguir que ela se desenvolva, ela vai ser um grande aliado no planejamento urbano aqui da nossa cidade. E, vereador, por que é importante discutir uma cidade inteligente, né? O que isso traz para a população? Basicamente, inteligente é algo que funciona. Seja uma casa inteligente, um bairro inteligente, uma cidade inteligente, é aquela que funciona. É aquela que otimiza recursos, onde o cidadão consegue se satisfazer das suas necessidades básicas com mínimo esforço, com mais eficiência, com menos recursos. Então, a gente sabe que a gente tem uma complexidade gigantesca vivendo numa metrópole como Campinas e o desafio é a gente simplificar a vida do cidadão. E aí vem toda a tecnologia nesse sentido de tentar trazer essas ferramentas. E aí, claro, a gente precisa de capacitação humana para saber utilizar essas ferramentas em prol da simplificação da vida do cidadão. A comissão ela continua pensando em temáticas como essa para trazer aqui no plenário e contribuir com o plano da cidade? Com certeza, estamos aí no final do ano, final de 2 anos de mandato e talvez eu ainda não seja o próximo presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia. Agora vai ter uma troca aí dos presidentes de comissões na eleição que vai acontecer no final do ano. Eu espero que eu continue e se eu também não continuar, a gente vai tentar continuar apoiando e trazendo sugestões de temas para agregar para a cidade. Vereador, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, parabéns pelo trabalho. E a gente encerra aqui a transmissão ao vivo da 9ª reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara. Continue com a gente, acompanhando a nossa programação. Até mais. TV Câmara, Campinas.